Duna Parte 2 chegou aos cinemas, a segunda metade da adaptação do livro de Frank Herbert, dirigida por Denis Villeneuve, contando agora a metade mais empolgante da história. O livro no qual o filme se baseia é uma grande referência para o nicho da ficção científica, inspirando filmes como Star Wars, Matrix e até obras de outros gêneros, como os livros de Game of Thrones. Algumas adaptações de Duna já foram feitas, tanto para as telonas quanto para as telinhas, mas nenhuma traduziu as ideias da obra original com tanta sagacidade quanto esses dois filmes mais recentes que dividiram a obra em duas partes, para conseguir tratar em detalhes as nuances intertextuais que o romance desenvolveu tão bem lá em 1965. O maior mérito de Duna é se beneficiar da linguagem literária para, num primeiro momento, nos apresentar uma trama convencional e maniqueísta, que passa a desenvolver temas ecológicos, religiosos, políticos, tecnológicos e culturais através de uma narrativa que, a cada página, se distancia mais e mais de uma aventura espacial e vai se tornando algo muito mais profundo. Não só o visual de Duna é difícil de conceber, como é necessário um olhar focado mais nos recados que o Frank Herbert passa através da trama do que na narrativa em si, e por isso, Duna foi visto por muito tempo como uma obra inadaptável. Como traduzir para o audiovisual um livro que essencialmente se estrutura da romantização? Esse vídeo é uma análise da primorosa adaptação do Denis Villeneuve para Duna, agora que nós temos as duas partes do filme. No romance Duna, nós acompanhamos a história do Paul Atreides, um jovem herdeiro de uma casa nobre dentro de um sistema feudal intergaláctico há milhares de anos no futuro. A sua família está passando por um processo de mudança do seu planeta natal, Caladan, para o planeta Arrakis, comumente chamado de Duna, já que ele não possui mares, apenas um grande deserto em alta temperatura com vermes de areia gigantes vistos como pragas pelos governantes. Porém, esse é o único local do universo onde encontra-se o melange, uma especiaria extremamente importante para as viagens interplanetárias. Sem especiaria, não existem viagens, e sem viagens, não existe comércio, não existe conexão intergaláctica. Sem o melange, o Império não existe. Logo, quem controla a especiaria controla o universo. Mais do que Leto Atreides, pai de Paul, sabe que essa mudança não é um mero presente do Imperador. Ele sabe que existe alguma maquinaria acontecendo por debaixo dos panos, principalmente porque quem comandava o planeta Duna antes era a família Harkonnen, rivais diretos dos Atreides, liderados pelo barão Vladimir Harkonnen, que explorou Arrakis com mão de ferro e subjugou o povo nativo, os Fremen, por muito tempo. O plano de Leto é prosperar em Arrakis explorando aquilo que muitos veem como fraqueza ou empecilho, o poder do deserto. Mas ele logo descobre que o buraco é bem mais embaixo. Além dos Harkonnen terem deixado o maquinário que serve para a extração da especiaria em péssimo estado, os nobres da região não vão aceitar o governo progressista de Leto tão facilmente. Enquanto isso, Paul vai aprendendo cada vez mais sobre o lugar, entendendo os costumes e as crenças dos Fremen, enquanto compreende a visão cultural deles, descobrindo até mesmo que alguns o enxergam como uma provável figura religiosa, um candidato a Messias que foi predestinado milênios atrás. A mãe de Paul, Lady Jessica, acredita que essa é a chave para que seu filho cumpra seu destino como Kwisatz Haderach, crença da Ordem das Bene Gesserit, da qual ela faz parte. As Bene Gesserit são uma ordem milenar formada apenas por mulheres, vistas por muitos como bruxas. Isso porque elas não compartilham os seus conhecimentos e habilidades com aqueles que não fazem parte da ordem, principalmente os homens. Durante centenas de anos, elas vêm agindo nas sombras, cruzando o material genético de membros importantes das grandes casas, a fim de que algum dia o tal Kwisatz Haderach seja gerado. Uma mente tão avançada que será capaz de trazer equilíbrio a todo o universo. Jessica era parte fundamental desse plano, mas ao invés de dar à luz a uma menina, como lhe foi ordenado, já que as Bene Gesserit possuem a habilidade de escolher o sexo dos seus bebês, o seu amor por Leto a fez gerar um menino, como era o sonho do Duque. Além disso, Jessica secretamente treina Paul nas artes da sua irmandade. E é em meio a todo esse contexto complexo, com diversas linhas narrativas que se cruzam ao longo da trama, e olha que eu nem citei todas, que Duna desenvolve ideias, principalmente acerca da ecologia e da admiração por líderes carismáticos. O próprio Frank alertava em entrevistas sobre alguns dos problemas mais enfrentados pela nossa sociedade atual: a exploração desenfreada de recursos naturais e a manipulação de massas a partir de uma cativante figura de poder. O escritor se mostrou muito à frente do seu tempo, alertando sobre os erros cíclicos da sociedade moderna. I do not want to be put in the position, I refuse to be put in the position of having to tell my grandchildren, and I have grandchildren, I'm sorry, there's no more world for you, we used it all up. Antes de falar sobre a adaptação do Villeneuve, eu acho importante a gente falar sobre as adaptações anteriores de Duna, com a mais importante sendo, na verdade, a que nunca saiu do papel.
O filme Duna, que seria dirigido por Alejandro Jodorowsky nos anos 70, nunca viu a luz do dia, apesar de ter entrado em pré-produção e já ter dado bastante dor de cabeça. Jodorowsky era um diretor em ascensão, que depois da realização de El Topo e A Montanha Sagrada, passou a ser visto como um dos grandes nomes do cinema surrealista da época. Ele pretendia trazer todo o estilo psicodélico dos seus filmes para Duna. Depois de ler o livro, ele ficou fascinado com a possibilidade de dirigir um projeto tão grande e acreditava ter em suas mãos a oportunidade de criar um, em suas palavras, messias cinematográfico, um filme que expandisse a mente dos jovens quando fossem assisti-lo. Esse projeto, que envolveu nomes como Salvador Dalí, H.G. Wells e até o Pink Floyd, como eu disse, nunca saiu do papel. O Jodorowsky concebeu ideias tão alarmantemente caras que ninguém quis financiar o filme. Mas essa foi a principal, entre aspas, adaptação de Duna, já que muitas das ideias do Jodorowsky foram reaproveitadas em outros trabalhos, como o Alien, de Ridley Scott, que teve o seu visual derivado da estética gótica que havia sido desenvolvida para representar a Casa Harkonnen. Estética essa que foi adotada por Villeneuve em suas adaptações e explorada com mais afinco. Esse projeto do Jodorowsky foi uma loucura tão grande que vale a pena fazer um vídeo só sobre ele. Então comenta aí embaixo se você quer me ver falando sobre esse incrível filme jamais feito. Quando Duna realmente chegou aos cinemas em 1984, foi pelas mãos de outro diretor renomado, o David Lynch, e o resultado não agradou. Por ser um filme de grande porte, e talvez também pelo trauma dos produtores terem lidado com alguém difícil como Jodorowsky, o diretor não teve muita liberdade criativa para desenvolver suas próprias ideias, fazendo desse mais um filme de estúdio do que autoral. O Lynch rejeita esse filme e nem considera parte da sua filmografia. E se você prestar atenção, vai ver que ele começa bem, fazendo uma adaptação até palatável dos primeiros capítulos do livro. Mas em determinado momento, a história desanda e se torna um emaranhado de acontecimentos sem profundidade, com o único propósito de apenas chegar ao fim da história. É praticamente uma adaptação daquele meme, acaba, pelo amor de Deus. Além de que, os efeitos visuais tão necessários para contar essa história eram de uma vergonha alheia sem tamanho. Depois nós tivemos as séries de Duna nos anos 2000, que se esforçaram em desenvolver boa parte das intrigas políticas, mas com um design de produção muito mal pensado, tratando esse universo como algo altamente tecnológico em muitos momentos, o que deturpa grande parte da proposta do desenvolvimento da mente humana ao invés do uso de máquinas sencientes nessa história. Esse é inclusive um erro constante nas adaptações de Duna, não tratar esse universo como algo rústico e verossimilhante ao nosso. O primeiro acerto do Denis Villeneuve foi não criar firulas em cima do texto, e sim enxugá-lo. Como um grande fã da saga, ele sempre teve o sonho de ver uma boa adaptação da história do Paul Atreides, e mais ainda, desde que se tornou um cineasta, planejava como ele faria essa adaptação, primeiro tornando crível o universo e depois passando o recado de Frank Herbert. It's an old dream. Yeah. I read the book when I was 13 years old, and my best friend, Nicolas Kedzma, and we were both in love with the book, and I remember doing some oh, here we go. Yeah, some storyboards. This is when you were 13 years old. Yeah. You drew this. Can we zoom in? I didn't. Nicolas drew them. And they were inspired by the Dune, yeah. Look at that. Did you use any of these shots? There's some that are similar. Depois de dirigir filmes incríveis como Os Suspeitos, Sicário e A Chegada, Villeneuve ganhou a chance de apresentar suas ideias para a Warner, que detém os direitos do livro, e eles finalmente deram um sinal verde para uma nova adaptação, dessa vez extremamente fiel ao material original e inclusive dividida em duas partes. No novo Duna, o Denis Villeneuve optou por uma abordagem mais convencional. Enquanto no livro nós temos o Frank Herbert dando a mínima para as convenções literárias que dizem respeito às surpresas da trama, ele dá spoilers da história ao longo de trechos de livros fictícios que fazem parte desse universo, coisas importantíssimas como a queda da Casa Atreides, quem é o Muad'Dib, seus descendentes. Eu vejo isso como uma maneira do escritor tirar essa convenção que a maioria dos leitores tem de teorizar sobre as reviravoltas da trama. Duna não é sobre isso, é sobre os eventos e o porquê de eles acontecerem da forma como acontecem, quase um livro sagrado. O Denis, como qualquer cineasta, sabe que fazer isso no filme seria um tiro no pé. Se você contar as reviravoltas da trama para o seu público dentro do cinema 1 hora antes delas acontecerem, o impacto visual vai ser menor ou inexistente. Já na literatura, informação é informação, esteja ela no início ou no fim da história.
Claro, em obras específicas como investigativas, por exemplo, é super importante você manter o leitor envolvido no mistério e guardar as grandes revelações para momentos-chave, o que não era o caso de Duna. Outra convenção adotada pelo Denis foi algo feito pelo Peter Jackson lá em O Senhor dos Anéis, cortar tramas desnecessárias e tornar a história mais direta. Tanto O Senhor dos Anéis quanto Duna são livros com diversos personagens envolvidos em diferentes tramas num universo muito rico, o que gera o desenvolvimento de vários arcos que não necessariamente têm a ver com um conflito principal. Na literatura, isso funciona, já que a fadiga da leitura é controlada por quem está lendo. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser. O cinema é uma experiência mais direta, que exige o envolvimento na história do início ao fim num curto período de tempo bem estruturado. O foco de O Senhor dos Anéis é a destruição do Anel, então os filmes não tiveram nada de tom bombadil, longas passagens de tempo, o senso de urgência foi bastante enfatizado, subtramas foram alteradas. Em Duna, os mentats perderam espaço, a politicagem de Arrakis e a relação com os contrabandistas é deixada de lado. Os estudos sobre a ecologia do planeta são esquecidos. O Landsraad, a Guilda Espacial, a CHOAM nem são citados. Tudo isso porque não ajudam de maneira significativa a aprofundar o principal ponto do livro, a ascensão do Paul Atreides como líder religioso. Entender como esse universo funciona antes que possamos de fato adentrar na história é, portanto, o suficiente para que um filme todo seja reservado para isso. A parte 1 foi considerado um filme enfadonho por muitos, já que introduziu bastante coisa, ainda que de maneira mais visual do que com diálogos expositivos, e não parecia se encaminhar para um clímax, o que de fato não faz, conscientemente, ele acaba do nada. Eu gosto muito do exercício de imaginar Duna Parte 1 e Duna Parte 2 como um filme só de 5 horas e meia, porque ele muito provavelmente foi concebido dessa forma. Mas assim como O Senhor dos Anéis foi concebido por Tolkien como uma história só, e o editor achou enorme e mandou reestruturar em 3 partes, era óbvio que um filme nesses moldes não atrairia público, daí a divisão em 2. Então o Denis Villeneuve separou a primeira parte para contextualizar o espectador e passar do primeiro ato da história até a primeira virada do segundo ato, quando o Paul e a Jessica são aceitos pelos Fremen depois que ele derrota o Jamis. A segunda parte desenvolve o segundo ato, construindo um clímax e nos levando a uma resolução no ato final, tornando tudo mais claro para o espectador sobre o que essa história fala. Eu também acredito que o Villeneuve focou em trabalhar mais set pieces de ação na segunda parte, levando em consideração as críticas sobre o ritmo lento do primeiro filme, e alterações foram feitas no meio do percurso. Ele voltou com uma direção muito mais afiada nesse tipo de cena e deu maior ênfase ao que ele já fez bem na parte 1, criar uma experiência sensorial. Na direção de Duna Parte 2, não existem diferenças extremamente significativas em relação ao antecessor, é realmente um ajuste de percurso. Se na parte 1 o Denis imprimiu muitos momentos contemplativos para que o público entendesse e apreciasse esse universo tanto quanto ele, na parte 2, levando em consideração as críticas, ele inseriu a convencionalidade que o público estava pedindo, mais ação, sem deixar de atrelá-la à contemplação. Adaptar essa primeira metade do livro em um único filme é uma tarefa ingrata, já que essa parte é uma baita introdução. Tanto é que muita gente desiste de ler Duna logo nos primeiros capítulos porque acha muito chato. Bem parecido com o que acontece em O Senhor dos Anéis, onde muitos fãs dos filmes também desistem por achar a escrita do Tolkien cansativa, fazendo muitas descrições desnecessárias. No caso do Frank Herbert, ele apresenta o universo não com descrições, mas com diálogos ao longo do estabelecimento de mundo. Isso é enfadonho para muita gente porque nada parece levar a lugar nenhum, repercutindo de maneira progressiva no livro, sem um único evento gerar um grande impacto. Os grandes momentos são montados a partir de pequenas frações de informações espalhadas ao longo da história. O primeiro filme conseguiu traduzir isso para o audiovisual de maneira excelente. Todo mundo entendeu o que é Arrakis, por que a especiaria é importante, a rivalidade entre os Atreides e os Harkonnen, quem são as Bene Gesserit, os Fremen, as motivações dos personagens, mas como nenhum blockbuster sobrevive só de prestígio, a segunda parte veio muito mais pop. A cena do Feyd-Rautha na arena, por exemplo, é 1000 vezes mais emocionante do que o Paul se despedindo de Caladan no filme anterior, mas não deixa de ser uma cena contemplativa que nos introduz a um pedaço da trama. A cena do Paul montando o verme, as cenas de batalha no deserto e até a cena do filhote de verme também seguem essa linha, com um tempero de ação. O Villeneuve nunca foi um diretor de ação, e nota-se a evolução dele nesse quesito. Enquanto no primeiro filme ele não fazia muitos cortes e as coreografias não transpareciam o impacto, aqui ele opta por uma montagem mais dinâmica e um design de som mais característico. Não é possível que só eu fiquei angustiado quando os Harkonnen começam a cair do céu. O barulho dos corpos caindo na areia me deixou encolhido na cadeira. Isso é imersão. A batalha do Paul com o Feyd-Rautha sem trilha sonora é de te deixar na ponta da cadeira.
Então o Denis utiliza de elementos que ele domina para construir esses momentos que chamam a atenção do grande público. Assim, as pessoas se entretêm e nem sentem o tempo passar com as 2 horas e 40 de filme, e saem do cinema da maneira como estão saindo no momento da gravação desse vídeo, aclamando o filme como o filme da década, o novo retorno do rei, uma obra-prima. Eu sinto que o Denis Villeneuve atingiu seu ápice. Apesar de já ter feito filmes grandes como Blade Runner 2049 e ter trabalhado com nomes de peso como Emily Blunt, Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, ele nunca saiu tanto da sua zona de conforto, apresentando filmes mais contidos. Aqui ele conseguiu reestruturar toda uma história consolidada para um novo meio e passar a principal mensagem dessa história. Conseguiu trocar o pneu com o carro andando e reestruturar o planejamento de um filme para o outro, o que só reforça todo o talento dele como diretor, com Duna Parte 2 sendo, de longe, o maior trabalho dele. E não dá pra fechar esse vídeo sem falar da adaptação de alguns personagens que ficaram diferentes dos livros, pra melhor. A Lady Jessica, minha personagem favorita, que inicia a história tendo uma personalidade muito mais suave que a do livro e termina sendo extremamente mais assustadora do que a sua contraparte literária, ainda mais somada à questão da Alia, irmã do Poe, que no livro chega a nascer, teve nessas mudanças uma maneira muito sagaz de resolver diversas questões da personagem, que no livro parece um pouco uma ferramenta sem muita voz ativa a partir de determinado momento. A Chani também ganha um papel muito mais significativo do que o de ser só a amada do Paul Atreides e se torna uma guerreira. E não é porque é a Zendaya quem interpreta a personagem. A Zendaya foi escalada porque a personagem já foi escrita assim. E pra mim, essa foi a mudança de maior relevância, porque algo não existente no livro é essa contraparte ao Muad'Dib vindo de dentro dos Fremen. Por conta do final da personagem de se tornar concubina do Poe no livro, foi perfeito escolherem ela para comandar essa vertente do roteiro, até mudando o destino da personagem. Os Harkonnen, principalmente com a figura do Feyd-Rautha e a interpretação animal do Austin Butler, protagonizam algumas das cenas mais visualmente impactantes dos dois filmes, nos trazendo todo tipo de sensação e aproveitando um design de produção de cair o queixo. E o Timothée Chalamet nem se fala, né? Desde a escalação, acho que ninguém duvidou que ele fosse ser um bom Paul Atreides, mas ele se mostra de verdade com toda a sua imponência com a voz e confiança na parte 2, quando o personagem se torna o Muad'Dib. A troca de personalidade depois que ele toma a água da vida é uma extensão do que o ator já tinha dado uma palhinha em outros filmes, só que é levado à 10ª potência. No fim das contas, o Villeneuve soube escolher e dirigir o seu elenco tão bem quanto adaptar essa história. Oi, o meu nome é Cássio de Oliveira, eu sou editor de vídeo e criador de conteúdo. Para mais conteúdos como esse, só que mais curtinhos e sem tanto aprofundamento assim, você pode me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok. Duna é provavelmente o meu livro favorito da vida e eu tava louco para que a parte 2 saísse logo. Agora eu tô louco para ver a adaptação do segundo livro, que o Villeneuve já falou que quer fazer. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, então se você gostou, deixa um like e compartilha ele com o seu amigo que também só tá sabendo falar de Duna no momento. Inclusive, não esquece de se inscrever no canal, seria um grande incentivo ter você como seguidor. É isso, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.